Boa noite, boa noite, boa noite. É com grande honra e grande emoção que nós decretamos abertas as sessões de lives durante a semana para falarmos sobre constelação, sobre feminino, sobre lealdades familiares, sobre como você pode melhorar a sua vida e potencializar ainda mais os seus talentos, viver do seu propósito, ser feliz. Então eu te convido a colocar o dedo nesse aviãozinho e chamar mais pessoas para esse evento tão especial que oficialmente começa hoje. Essas lives serão uma sequência semanal e eu terei convidados das mais diversas áreas. Hoje, meio-dia, eu comentei com vocês que tem psicólogos que são consteladores, médicos, juízes, professores, empresários, as mais diversas áreas. Sim, nós temos pessoas que trabalham com constelação, que vivem o conhecimento sistêmico, que aplicam ele na sua vida. E essas pessoas têm uma transformação de si e das pessoas com as quais elas convivem ou que elas atendem. Enfim, seja bem-vindo a esse movimento de lives que vai trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre como você pode transformar a sua vida aplicando os conhecimentos sistêmicos. E o mais importante e o start que nós hoje daremos com a nossa convidada, que eu já vi que ela já chegou aqui, então eu chamo vocês, convido vocês a colocar esse dedinho aqui nesse aviãozinho, convidar mais gente. Gente, vamos lá, chamem o pessoal, porque hoje o assunto vai ser importantíssimo. Nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada em como os traumas intrauterinos influenciam na nossa vida. E os traumas intrauterinos e até pós-nascimento trazem marcas que a gente nem imagina. Trazem consequências, fazem e determinam muitos dos nossos comportamentos. E algumas pessoas olham para a sua vida e decidem não se reconectar com esse tipo de situação, porque acredita que através das constelações ele pode reviver essa dor, retraumatizar, ele pode sofrer novamente aquilo que já, de alguma forma, havia trazido muito sofrimento para ele. E eu vos digo, e eu vos afirmo, que quando a gente olha para uma dinâmica que aconteceu no passado, você não é mais aquela pessoa ou aquela criança ou aquele bebê que sofreu aquele trauma. Hoje do seu lugar você tem muito mais força. Hoje do seu lugar você tem condições de olhar para a fragilidade daquele ser, se conectar até com aquela dor e dizer, acabou. Vamos parar de sofrer e assumir a responsabilidade pela vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre como os traumas invisíveis vividos na nossa infância, na nossa gestação, eles influenciam nos nossos comportamentos. E o assunto útero, o assunto feminino, ele é muito importante porque, energeticamente falando, é um órgão que se torna portal da vida. Energeticamente falando, é o símbolo do feminino. E sendo você homem ou mulher, você veio aqui para a Terra através de um útero. Você veio aqui para a Terra através de um órgão humano que tem as suas dores, que tem os seus traumas, que também tem suas histórias. De um órgão que eu acredito que foi ungido pelo Espírito Santo e conseguiu transformar a essência divina em matéria. Esse é o sentimento que eu tenho em relação ao útero. Você sabe que eu sou bióloga e quem não sabe, seja muito bem-vindo. Eu sou bióloga de formação. E falar sobre o corpo humano, falar sobre órgãos, falar sobre feminino, falar sobre expressão gênica, sobre metafísica e todos os outros conhecimentos que eu adquiri ao longo dessa trajetória, me deixa muito confortável e muito feliz. Então, quando eu falo de útero, eu falo de entusiasmo, eu falo de sensualidade, eu falo de conexão com a vida. E não só por eu ser mulher.
é por eu compreender, e eu convido você a realmente a olhar a partir de agora com essa honra para esse órgão tão importante. Porque é olhar para uma situação, para uma vida que foi gerada a partir de uma forminha, a partir de um ambiente, a partir das histórias que aquele órgão traz. Mas você sabe que nós não somos feitos só dessa história, nós somos feitos de inúmeras histórias. E para falar sobre traumas, sobre situações, lealdades invisíveis, eu vou chamar a minha convidada. Vocês vão ter o prazer de conversar, de conectar, de conhecer uma pessoa muito especial na minha vida, que eu conheci, que a vida realmente numa formação em São Paulo, e ela topou entrar para esse desafio. Vamos lá. Eu vou chamar a Andiara aqui. O nome dela é Andiara. Olha que nome lindo. Tão interessante quanto Liz. Estou colocando aqui a Andiara. Muito bem. Eu acho que ela está conseguindo entrar. Boa noite! Boa noite, Andiara. Andiara Lufer. Olha que nome mais lindo. Seja Que bem-vinda. Obrigada muito por obrigada. ter aceito esse convite e colaborar, né, Andy? Colaborar com esse movimento que nós estamos vivendo, que que nós decidimos transformar em verdade. E é por isso que nós trouxemos Estava comentando aqui com eles que o útero, ele é um dos símbolos de maior conexão com o divino aqui na Terra. Porque eu vejo que ele se transformou num portal em que a gente consegue literalmente transformar a centelha divina em matéria. E a gente não sabe, muitas pessoas não sabem, mas os úteros também, o útero feminino, ele traz histórias. E a Andy vai Histórias, falar, memórias. e a Andy vai falar um pouquinho, vai conversar com a gente sobre isso. Então vocês, né, Andy, vamos convidar elas aqui, a Carla, a Marcela, a Ivete, a Kátia, para enviar esse aviãozinho aqui, ó. Eu tenho certeza que mais mulheres vão se beneficiar desse assunto tão importante, que são traumas invisíveis, memórias intrauterinas, que influenciam na gestação de todas as formas, né, Andy? E eu quero que Com vocês façam certeza. perguntas aqui para minha convidada. Todas as que eu puder responder, eu também vou responder. E nós vamos juntar todo esse conhecimento do sistêmico, o científico. E aqui eu lhes apresento uma psicóloga consteladora, gente. Ó o babado! Ó, o babado que o negócio aqui hoje vai ser forte. Exatamente. Andy, você quer se apresentar, por favor? Quero. Primeiro, eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você, Liz. Né? Acho que desde que a gente se conheceu, a gente aí teve várias afinidades, né? Então é um prazer estar abrindo aqui também esse movimento, né? Com muitas outras pessoas que virão aqui. E eu fiquei até pensando, que bacana a gente começar do início, né? Do útero, do início da vida. Trouxe aqui um instrumento de trabalho quase que diário para mim, né, que é um bebezinho, trabalho com imagens também, né, aí depende se eu atendo online ou se eu atendo presencial, eu uso de recursos mesmo, né, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com memórias, né, um pouco invisíveis ainda para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E eu sou a Diara, eu sou psicóloga, mas na faculdade a gente não tem nem noção, né, de traumas intrauterinos e de como isso realmente impacta a nossa vida, a nossa forma de ver a vida, de se conectar. E é claro, Liz, uma coisa que a gente estava trazendo um pouco antes aqui de entrar, né, o como isso também é sistêmico, né, porque eu fui gerada num útero que já estava presente quando a minha mãe estava sendo gestada na barriga da minha avó, né? Então isso tudo traz memórias. Se a gente for falar de traumas também, a gente pode falar de traumas transgeracionais, de como tudo isso acaba se tornando repetições no nosso sistema. Então, eu queria contextualizar um pouquinho isso. E eu sou psicóloga jurídica também, vi que você estava falando aí que vai trazer outras pessoas. Não sabia que você era bióloga. Foi uma novidade para mim, estava aqui assistindo um pouquinho, né? A hora que você estava se apresentando.
E que riqueza tudo isso, né? Porque é também um lugar de conhecimento das células muito profundas, e aí depois integrar isso com a questão sistêmica e com a neuroconstelação, que eu também sei que você trabalha, é uma coisa muito rica e acaba aprofundando, né? A gente vai criando uma coisa única com todas essas ferramentas. E a minha passagem pela psicologia veio de uma abordagem um pouco mais objetiva e técnica, né, que era a TCC, e conforme eu fiquei grávida e fui adentrando e recebi esse convite para olhar para o início da minha vida enquanto eu estava gestando, por todas as questões não explicadas pela ciência convencional, né, porque a psicologia pré-perinatal é uma ciência, é que eu falo, vou falar às vezes eu vou falar psicologia pré-perinatal, às vezes eu vou falar ciência do início da vida, porque são coisas similares, mas um pouquinho diferentes, porque a ciência do início da vida é uma tese de doutorado da doutora Eleanor, que tem, inclusive, a intenção de trazer isso para os adolescentes. Eu sei que você trabalha com formação de professores, né? A ideia desse projeto, dessa tese de doutorado, é que a ciência do início da vida seja algo acessível a todos e que comece geralmente do início, né? Se a gente não puder pegar as crianças ali, mas que a gente pegue os adolescentes. E o porquê que é tão importante a gente trabalhar tudo isso e a gente conhecer um pouco sobre como foi a nossa gestação. Primeiro, a gente chega num sistema, né? Num sistema que tem uma história, que tem uma cultura, que tem os seus traumas. E muitas vezes, por exemplo, a gente estava falando de maternidade. Quando a gente se depara, às vezes, com o medo de uma mãe, de um parto, ou de ficar grávida, às vezes, a gente sempre vai olhar para a história sistêmica e sempre vai ter histórias difíceis ali. Onde? Com a mãe. Deixa eu aproveitar aqui e até me veio muito forte aqui. Até pouco tempo atrás, falar sobre feminino e falar sobre útero era um tabu, não é verdade? Sim. Eu tô vendo aqui algumas pessoas entrarem, algumas carinhas jovens, alguns meninos. E aí, quando a Andy trouxe essa informação, que eu trabalho com formação de professores, eu me deparo com uma transformação e um misto de alegria e preocupação, porque são dois movimentos diferentes. Quando eu olho um pouquinho, eu quero convidar vocês a olhar um pouquinho. Acho que tem um ventilador aí. Será que, Andy, que tem um barulhinho no seu fone de um vento, parece? Eu tenho a impressão. Será? Pode ser chiado. dele. Será que é só para mim? Me diz se melhora, senão eu tiro ele. Melhorou. É que às vezes vem e vai. Mas tá ótimo, tá dando para entender. E quando você fala, ele diminui. Então vamos lá. Eu estava comentando aqui, gente, eu quero que vocês voltem um pouquinho no tempo comigo. Tô vendo a Ângela, o Gustavo, as histórias que vocês ouviram falar sobre as mães de vocês, as dificuldades que eram você falar que estava menstruada, ou você tinha que esconder, era vergonhoso, né? A menina ficar menstruada, a menina morria de vergonha, a menina não queria contar que tinha ficado mocinha, esse era o termo que eu na minha infância, ouvi muito, né? Ah, ela ficou mocinha. Quando você vai ficar mocinha? Hoje já tem um movimento um pouquinho mais libertador. As meninas falam, quando você já menstruou? Olha só que coisa mais leve. Inclusive, é científico, é tranquilo você falar algo assim. Mas se eu voltar, eu convido vocês a voltarem um pouco mais. Eu lembro muito de uma história aqui, de uma tia minha, que ela contou, eu era menina ainda, muito nova, e quando ela ficou menstruada, ela era a caçula da família. Quando ela menstruou pela primeira vez, ela achou que ela estava morrendo, porque ela tinha um vazamento, porque teoricamente é isso que acontece com o nosso corpo, ele começa a excretar, né, a soltar esse sangue, e esse vazamento não parava. E ela tinha certeza que ela ia morrer. Ela tinha certeza, foram assim 3 dias de muito desespero. Até que ela teve a coragem de chegar na irmã mais velha, que também já tinha menstruado, mas nunca tinha tido uma conversa com ela, e foi falar que achava que ia morrer. E a irmã começou a rir, começou a, sabe, a fazer chacota da preocupação dela, dizendo para a sua boba. E aí ela se sentiu de 2 formas. Primeiro,
desesperada, morria de medo. E no segundo momento, a sensação que ela trouxe em relação à menstruação foi de vergonha, porque ela se tornou uma boba. Então veja só, e eu tô falando do quê? De uma mulher de 60 anos. Então, tantas outras mulheres aqui que passaram por essas situações vexatórias em relação a algo que era natural. E a gente está falando do desenvolvimento. Então, os adolescentes hoje, eles têm trazido uma informação mais clara, uma forma de olhar para a vida de uma maneira mais simplificada. Mas eu me preocupo também, por quê? Porque Andy, eles não têm a mínima ideia, a mínima consciência do quanto essas histórias menosprezadas impactam na vida deles. Eles também não têm ideia de como as relações sexuais, de como os grandes amores, de como interromper uma gravidez pode gerar um trauma profundo futuramente nos filhos que virão. Sim. E aí existe quase que uma banalização. Eu fico triste às vezes de falar que existe um pouco de banalização, mas sim, quando eu falo de gestação e traumas transgeracionais das mulheres, eu preciso trazer essa consciência e essa preocupação. Eu vejo que tem meninos entrando aqui e às vezes os meninos vão falar assim, imagina essa bobeira. Mas que bom que vocês estão acessando um conteúdo, uma consciência rica, para vocês poderem olhar para as mulheres, para as namoradas e saberem, sim, nós já vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho na questão dos vínculos, saber que não é só se apaixonar pela menina. Quando você dá um passo a mais e você tem uma relação sexual, você afina esse vínculo, você estreita esse vínculo, e esse vínculo é eterno. E principalmente esse útero. Esse útero penetrado, ele cria uma marca. Ele cria marcas todas as vezes que ele tem relação, que ele se apaixona, que ele sofre uma violência, que ele sofre um abuso. E se a gente voltar no tempo, né, Andy, a gente vai lembrar do quanto as mulheres não tinham vez, não tinham voz, não tinham direito de ter desejo. Quantas culturas, até nos dias de hoje, as mulheres têm mutiladas, têm cerimônias de mutilação. Olha só. E esse útero, esse corpo, ele traz marcas. E quando essa mulher engravida, né, Andy? Quando ela engravida, essa vida que está sendo gerada, ela já sofre um forte impacto emocional. Não é isso, Andy? Sim, e ouvindo você falar tudo isso, me veio muito a questão da importância da concepção. Porque quando a gente está falando de questões invisíveis a nível comum, o que é sabido, né? Mas a gente pode falar de ciência também. A concepção é a união ali de duas células e ali fica uma energia impressa, uma energia emocional. Eu não gosto de usar muita palavra energia, porque fica uma coisa meio como se fosse holística, mas não é. É uma energia no sentido de que hoje a gente já sabe que existe memória celular. Então, tudo tem uma memória. Então, a partir do momento que eu tenho uma informação emocional ali, e que eu uno duas células, eu crio uma memória emocional. Então, qual foi a energia e a intenção daquela concepção? Ela foi algo planejado, algo desejado, algo que foi uma vontade mútua? Ou ela foi uma coisa forçada? Ou ela foi uma coisa que não era desejada? Porque ali a gente começa uma informação para aquele feto, né? E o quão profundo é isso que a gente está falando, né? Já que você começou a falar isso, vamos para o profundo, porque isso é uma coisa muito importante. E isso deixa marcas, né? Uma coisa que eu falo que às vezes eu fico me perguntando se as pessoas não acham que eu falo coisas muito loucas, né? Mas hoje, como a gente já tem a substância da ciência, é importante a gente falar disso. Porque quando a gente fala disso, a gente também está falando de como aquele ser foi gestado e de como foi a concepção dele. Porque a probabilidade é que ele repita aquela situação. E aí a gente entra numa compreensão também do sistêmico. Né? Quando eu tinha todas as situações físicas de condições diferentes da minha mãe.
Mas mesmo assim eu repeti coisas que a ciência tradicional não me explicavam, e que quando eu fui me aprofundar nas questões sistêmicas e nas questões pré e perinatais, eu pude compreender de um lugar mais profundo, né? E a gente estava conversando, uma coisa que a gente estava conversando também, que eu acho bacana, que tem a ver com tudo isso, é a questão das mães, né? Muitas vezes a gente se depara com essas questões quando a gente se torna mãe. Mas a ideia é que a gente se depare com isso antes, para que a gente possa fazer essa limpeza emocional e de crenças e de padrões de repetições do nosso sistema, e que aquilo acabe na gente, né? Para que a gente evite de passar coisas que não são tão bacanas assim. E quando a Andy traz essas questões dizendo que ela tinha todas as condições biológicas e os avanços na medicina para não passar pelas mesmas situações. Vamos imaginar aqui, né, Andy? Vamos imaginar que uma mulher, ela tem todas as anatomia favorável para ela ter um bom parto, a gestação foi acompanhada, ela tem os melhores médicos, a condição financeira, o apoio do marido, então, assim, todas as variáveis controladas. Que era o Mas, meu caso. nem sei da tua história, mas eu já estou imaginando aqui, né? Porque a gente se conecta com muitas histórias dessa forma. Mulheres que chegam até a clínica e nos atendimentos e nas mentorias que falam: eu não consigo engravidar, a minha primeira gravidez foi uma loucura. Eu passei mal, eu tive problemas, eu tive descolamento, eu tive que tomar um monte de injeção, o fator RH, nananana, e a minha vizinha teve uma mesma história da minha, mas ela não passou por nada disso. E aí elas se questionam, né? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Quantas coisas durante a gravidez, que é uma fase que a gente está muito sensível, fragilizada, demanda muita atenção. Gente, claro que demanda, né? Emocionalmente você sabe, suas células sabem, né? Quando a gente fala de energia, ela tá falando de átomos, gente. Ela tá falando de moléculas atômicas, ela tá falando de metafísica, ela tá falando do quanto essa vibração celular, ela imprime exatamente essa marca no nosso DNA. E quando a célula está sob, ou o corpo está sob ameaça, está precisando manter um ambiente seguro para esse bebê, ele entra num estado de alerta. Então a mulher fica mais sensível, com menos sono, a variação hormonal é aquela loucuragem, sabe? Então ela tem variações, ela tem estados emocionais, às vezes 2, 3 no mesmo, sabe? Diferentes no mesmo dia, né? Enfim, gente, é uma mistura. Olha, mulher é coisa linda de ver, mas ela às vezes não sabe. O médico fala assim, é frescura. Gente, quem já teve esse tipo de comentário, já ouviu esse tipo de apontamento de dedo, né, Andy? É frescura. Para com isso, você não tem nada disso. Ai, a sua gravidez tem que estar bem. Por que você está sentindo isso? Por que você está tão chorona? Por que você tem tanto medo? A sua gravidez não tem nada. Mas, gente, não é só sobre ter as condições. É também importante falar, né, Andy, que é sobre ter permissão. Esse útero ter permissão de gerar essa vida. Essa mulher ter permissão de desenvolver esse bebê. E muitas vezes o próprio bebê não tem permissão de vir à vida. Quantas histórias vocês já ouviram de bebês que tiveram dificuldades de nascer, que simples, a palavra entalar, né, Andy? No parto natural, entalar, né? Fica preso no colo, fica preso nos ossos, os ossos, enfim, sabe lá qual foi o motivo. Mas isso pode sim, né, Andy, estar relacionado a padrões familiares de repetição. Coisas que a mulher não tem, exatamente, ela não tem consciência para olhar para isso. Por quê? Porque é invisível. E quando a gente fala que é invisível, a gente fala que não é consciente. E se eu sei, se ele se torna algo consciente, eu, a partir daquilo, vou saber qual o comportamento, eu vou fazer um movimento para liberação, que parece muito simples, né, Andy? Mas eu vou fazer um movimento para honrar, para liberar, para acessar essa permissão. E eu vou compreender que aquilo que aconteceu está relacionado a um medo que não faz mais sentido para esse momento. Isso que é bonito das constelações.
Porque a Sim, gente consegue, sim, no movimento do campo, no movimento de consciência, trazer essa informação à luz. sim. E a partir desse momento, quantas mudanças acontecem, né? Você já teve esse tipo de situação, de atendimento? Fala mais a tua história aí que você estava contando. Muitos. Quando você fala de permissão, né, eu vejo muito isso porque eu trabalho também muito em psicoterapia, né, então eu acompanho e ouço a história ali por um pouco mais de tempo, muitas vezes. E me vem muito essa questão dos traumas, né, porque toda situação que teve alto impacto emocional e que gerou ali uma ferida interna na gente, ela quer se resolver. A linha que corre da vida é que aquilo se resolva. E é o modo como o nosso sistema encontra de que aquilo se resolva é aquilo se repetindo. Porque quando aquilo começa a se repetir, a gente começa a prestar atenção naquela informação para que a gente dê o acolhimento e o cuidado que aquilo precisa em nós. Né? Então, quando você fala de consciência, isso é muito importante, porque o primeiro passo da. Não não estou achando outra palavra melhor agora, mas da resolução, vamos Da usar essa palavra, reparação. da reparação do trauma, é a consciência. Porque eu não consigo lidar com alguma coisa que eu não tenho consciência. Né? E nisso, muitas vezes, a constelação traz assim anos-luz de informação para aquela consciência, para que aquilo possa vir a ser trabalhado, né? Uhum. Isso é fato. E a gente tem a Andy para quem está chegando agora, né? A Andy é consteladora assim como eu. Ela trabalha também com outros movimentos, com movimentos, né, Andy? Fala um pouquinho mais dos teus movimentos, só para quem está chegando aqui te conhecer um pouquinho melhor. Sim, eu sou psicóloga jurídica também, sou psicóloga clínica. E eu cheguei numa uma época da minha vida que eu queria muito me aprofundar nos meus próprios processos. E aí eu fui buscar ferramentas que trabalhassem mais com as questões inconscientes e com as questões implícitas. E o que são as questões implícitas? Sabe aquela sensação que você tem há muito tempo que você não sabe de onde que vem? Isso é uma informação implícita. É algo que não está ali tão na sua consciência. Por exemplo, vamos pensar num fato objetivo, né? Nossa, eu sinto uma rejeição tão grande, uma dificuldade de me sentir bem-vinda nos lugares. Mas não tem nenhuma história, nada que conecte com isso, que possa explicar o tamanho da dor que eu sinto, o tamanho da dificuldade que eu sinto em relação a isso. Ou então, muitas vezes, eu até sei que aconteceu alguma coisa, mas eu já trabalhei isso terapeuticamente e no meu sentir aquilo lá já está meio que ok. Então, da onde que vem isso ainda? Isso é uma memória implícita. E as memórias implícitas são ou de grandes traumas que a gente realmente desligou, o nosso cérebro precisou se dissociar daquela informação para dar conta, ou de coisas pré-verbais, que são antes do nosso ali dos 2 anos, né? Que inclui concepção, gestação, nascimento e ali primeiros anos. E olha que interessante. Quando a gente fala sobre a concepção, sobre a energia de vida, sobre o feminino. A gente está trazendo muito da mulher, da identidade pessoal dela, de como ela vê a vida, os amores, como ela se relaciona com o feminino. E a gente vem de um movimento de muita dor, não é verdade? Num Sim, movimento em que as mulheres tiveram muitos não poder, né? Tem uma professora nossa que fala muito isso, né? Que o trauma nasce de um não poder, de uma falta de permissão. E uhum. quando a gente olha para esses movimentos da concepção, vocês conseguem imaginar o quanto as histórias de maternidade eram difíceis para as mulheres? Se a gente voltar de novo, eu gosto muito, Andy, de voltar na história para Uhum. pensar o quanto hoje eu tenho possibilidades. Então, as famílias olhavam para todo esse movimento como maldição. Então, a maldição era a mulher engravidou, perdeu, engravidou, perdeu, engravidou, perdeu. Né? Então, uma sequência de abortos, ou 2 filhos nascidos, 3 abortos. E quando a gente pensamos em o quanto essa mulher trabalhou essa dor,
Gente, trabalhou coisa nenhuma. Ela nem teve tempo de olhar para a dor dela, ela não teve condições emocionais, físicas e até conhecimento, e essa memória fica, né? E essas filhas, os filhos que são gerados após esse útero sofrido, magoado, fragilizado, eles já carregam um catatal de hormônios que se mobilizam por causa do emocional da mãe, para que esse próximo embrião que for gerado, ele não tenha, passe pelas mesmas condições. Só que apesar de ele ter conseguido vingar, que nem dizem os antigos, né? Então esse embrião, ele nasceu, ele se formou, ele virou um feto, ele teve condições de vir à vida, né? De atravessar o portal. Emocionalmente ele teve essa impressão que a vida dele corria um risco. E eu Sim. tô trazendo isso, Andy, por quê? Porque esse exemplo que você deu. Quando a gente fala das memórias implícitas, né, dos traumas invisíveis, algumas vezes eles estão relacionados a esse útero que acolheu essa criança e o adulto, ele não tem ideia de onde vem esse medo, essa dor, essa ansiedade. Esses dias eu conselhei uma mulher e ela realmente sofria de ansiedade. E agora, quando eu falei a palavra ansiedade, lembrei do atendimento. E quando nós colocamos, né, montamos o campo, começamos a olhar para toda a dinâmica da vida dela, ficou muito claro que ela vinha de uma sequência de abortos. Na neuroconstelação, ela caiu no campo, na área do amor interrompido. E aí, quando eu comecei a questionar ela, né, se haviam nascidos na família que não puderam chegar à vida, ou haviam algum amor que foi interrompido, ela desandou, desandou. Uhum. E aí eu falei, ok, talvez você não saiba das histórias. Ela falou, não, eu acho que eu sei. Mas eu acho que eu sei é aquela velha situação. Quantos abortos as mães passaram e não tiveram nem consciência, né, Andy? Uhum. Mas aqui, Liz, quando eu ouço você falando, tem uma coisa bem importante. A informação, consciência dela, muitas vezes não sabe, mas a memória implícita dela te respondeu com um choro, porque ela acessou esse lugar de dor, talvez não com o racional, mas de um lugar mais profundo, inclusive, né? E quando você fala dessa questão da memória que fica, né? A gente fala na psicologia pré-perinatal que até mais ou menos 9 meses essa impressão de morte é muito grande no útero que perdeu um bebê. Então não é indicado que se engravide ali nesse período, né? Que é um tempo também de luto da mãe, né? De atravessar essa dor desse ser, desse bebê que não pôde vir ali naquele tempo. E os bebês que vêm após esses abortos, a gente fala que é como se eles tivessem sido gerados numa tumba, porque fica essa informação, esse campo ali de dor, de morte, de perda. E é isso, claro, vai trazer muita influência para a vida da pessoa, porque ela já chegou ali num campo com essa informação. Muito provavelmente a bioquímica da mãe é de medo de perder, né? E aí a gente, todos os estudos, né? Se a gente for procurar Bruce Lipton, Gabor Mate, que é um dos maiores especialistas em traumas da atualidade, os próprios pioneiros da psicologia pré-perinatal, todos eles falam sobre a questão dos neuropeptídeos, que são as moléculas da emoção, e que é como se a gente, lá desde o útero, a gente estivesse treinando o nosso sistema emocional para sentir mais uma coisa ou outra. Né? Então, imagina também o impacto para aquela criança que vem com uma mãe em luto, que não está disponível emocionalmente para cuidar e se conectar com aquele bebê. Então, como fica um bebê que vem ao mundo sem essa conexão? Uhum. Como é a Você... conexão dele com os relacionamentos? Se essa conexão ali desde a mãe não foi tão sentida. Uhum. Uhum. E aí você imagina você passando por esse tipo de dor ao longo das gerações. E a gente está falando aqui, eu dei o exemplo da minha avó, comentei das avós que nós temos, enfim, a minha avó teve 12, 13 filhos. 13 filhos que ela teve consciência.
Mas quantos bebês tiveram, né, que ela abortou, que foi espontâneo, que ela nem tomou conhecimento? E ainda, nós sabemos o impacto para as constelações, para nós, isso aparece bastante. Por quê, gente? O organismo ele é mágico. É teoricamente isso, né? As relações, a bioquímica do corpo, como a gente estava comentando, ela reage inconscientemente para a preservação da espécie. Então, se você vem muitas vezes de um útero que passou por um aborto, por uma experiência traumática, é maior a frequência de você ovular, às vezes até 2 vezes, liberar 2 óvulos Sim. durante esse movimento. Mas às vezes só um óvulo é fecundado, ou às vezes os dois são, mas um é absorvido, não é, Andy? Ele é Sim, aí absorvido. a gente vai entrar na questão que a gente comentou também um pouquinho dos gêmeos sobreviventes, né? Muitas pessoas chegam, né, num contexto à vida de múltiplos, né? De ter 2 bebês ali. Mas muitas vezes não dá tempo nem da mãe tomar consciência de que haviam 2 sacos gestacionais ali, de que um não está mais ali. E aí isso gera também uma informação muito difícil, né? E aí eu tenho propriedade para falar desse lugar, porque eu sou gêmea sobrevivente e a minha mãe nunca soube disso, foi uma informação que eu acessei em terapia. E hoje eu consigo reconhecer que a minha filha também foi, por todos os comportamentos dela. Porque quando você passa por isso, você experiencia isso na sua história, você estuda sobre isso, eu falo que é como se as pessoas tivessem um holofote, assim, que você consegue reconhecer. É claro que quando a gente está, por exemplo, num atendimento, a gente vai checar com a pessoa quanto isso faz sentido para ela, e que talvez não faça agora. Por exemplo, eu tenho uma professora que é uma especialista aí, brasileira, famosa, que tem um conteúdo vasto sobre psicologia pré e perinatal, mas que ela descobriu que ela era gêmea sobrevivente 10 anos depois. Ou seja, o sistema dela só conseguiu entrar em contato, em consciência dessa informação, mesmo ela sendo uma profissional especialista, para você ver o tamanho da dor e da ferida que fica ali nesses casos. Mas isso é fato. Muitas vezes na constelação a gente monta o campo e a gente começa a olhar para as dinâmicas sistêmicas da pessoa que traz o tema, como eu estava falando sobre essa ansiedade. Então, essa moça que eu estava constelando, ela tinha uma sensação de sempre estar esperando alguém, estar esperando um acontecimento, viver, né, achando que vai acontecer alguma coisa, num estado de alerta. E a ansiedade, ela é um movimento natural, né? Mas em determinadas doses. E aí, o que que acontecia? Qual foi a leitura que a gente pôde acessar ali? Bem isso. A hora que ela se conectou com aquela dor, e ela desabou no choro, ela falou, faz sentido para mim. Mas também foi uma pessoa que só acessou a informação depois de adulta. E aí ela começou a fazer, quando a Andy fala sobre a leitura, né, sobre os comportamentos visíveis e que nós consteladores nós temos a propriedade para indagar, a gente começa a perguntar para a pessoa sobre as evidências que o corpo dela, a alma dela sente em relação a ter um gêmeo ou não. Então, vamos trazer uns exemplos aqui, né? Aquela pessoa que toda vez que ela senta ou ela coloca a mesa, ela sente que está faltando alguém. É no sentir que a gente está falando. Quando ela vai comprar alguma coisa, ela tem às vezes consciência de não comprar dois, mas ela sente vontade de comprar dois. É Duas como se coisas algo, iguais, duas coisas, parecidas. nossa, parecidas, achando que vai faltar, inclusive. Então é Eu, sabe o que eu inconsciente. fazia? Eu não Ah, comprava em dois, eu mandava fazer. Nossa, eu achei tão linda essa blusa, eu vou fazer, comprar tecido, eu vou fazer uma igual. mas é inconsciente. E a gente fica naquela sensação de tipo, por que isso? Por que eu tô com essa loucura? Não, não faz sentido. E quem vê de fora, gente, quem vê de fora muitas vezes fala que é besteira, que é frescura, que a pessoa tá com essa ideia, né? Essa é maluquice. Então é bem esse lugar que às vezes as pessoas são julgadas porque não têm consciência Sim, do sim. porquê do comportamento dela. Vamos falar um pouquinho mais sobre as percepções, os Bora. sintomas, né?
para Eu acho que é lá. bacana a gente trazer isso para quem está ouvindo aqui a Gente, gente. está fazendo sentido esse papo todo aqui que eu e a Angie estamos trazendo para vocês? Comenta aqui com a gente nos comentários. Está fazendo sentido? E se tiver, né, Andy? Passa o dedo nesse aviãozinho aqui, chama o povo, que eu acho que esse papo tá bacana, né? Com certeza. Vamos chamar mais pessoas para que esse conhecimento chegue. Porque realmente, Lisa, essas são informações que a gente não tem em qualquer lugar aqui na internet, no Instagram, né? São coisas e também são coisas de anos de trabalho, de buscas pessoais nossas também, né? De atendimentos, que trazem informações, às vezes, de uma vida. E respostas, né? Que eu acho que é uma questão muito para mim foi muito sentido, assim, que me trouxe respostas de vida, assim. Então vamos lá, uma sensação de solidão, de estar só no mundo, mesmo rodeado de pessoas, sente que está sempre sozinho, sempre que falta algo, né? Falta alguém. Você falou da comida, às vezes ter o hábito de deixar a comida no prato, sempre pega e deixa um pouquinho, que era o pouquinho que era para esse outro que não veio, né? Comprar coisas repetidas ou mandar ter as mães sem vergonha, né? Mandar fazer coisas, gostar de coisas muito simétricas, né? Então você percebe que a casa da pessoa, né? A arrumação, a decoração, sempre tem que ser muito simétrico as coisas. Um senso, às vezes, de solidão, de inadequação, às vezes uma falta de vínculo também com os pais. Sabe que os pais estão ali, que eles estão disponíveis, mas esse amor interrompido já foi antes dos pais ali, né? Já foi previamente. E isso vai deixando marcas profundas nesse sentir. Sensação de estar sempre buscando algo, e aí isso pode desenvolver comportamentos, por exemplo, de sair viajando pelo mundo, de tentar encontrar o lugar perfeito, a cidade perfeita, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito. E às vezes eu já acompanhei casos de pessoas que tinham assim, vários relacionamentos que estavam sempre esperando o par perfeito chegar. Mas era algo que nunca ia acontecer, porque quem a pessoa estava esperando lá no seu inconsciente não estava disponível aqui. Uhum, uhum. E aí, isso na psicologia pré e perinatal, a gente também fala do tipo de vínculo de relação que você estabeleceu com aquele irmão. E o tipo de vínculo que você estabeleceu ali com aquele irmão, você vai projetar nos seus outros relacionamentos. Então, tem um estudo muito bacana de uma moça chamada Alessandra Piontelli, que é uma psicanalista, que ela estudou por muitos anos os bebês gêmeos, né, que sobreviveram ali desde o útero até, eu não me lembro quantos anos, mas eles já adultos, e ela percebeu que os relacionamentos se mantinham. Então, tinham gêmeos que eram muito amorosos, que eram muito afetuosos ali no útero, um com o outro, que tinham uma interação. Já tinham outros que, inclusive pelas expressões faciais, não pareciam ter esse contato tão próximo. E isso se postergava após o nascimento, ali na infância e até adolescência e idade adulta. Então, isso também fica como uma marca, depende muito do tipo de relacionamento que você estabeleceu ali naquele útero. E isso também tem um pouco a ver com as questões de como foi a chegada e a recebida da mãe desses dois bebês, né? Porque geralmente o que a gente percebe? Um deles se sentiu bem-vindo, que era o que estava sendo esperado, e o outro se sente rejeitado, se sente não visto, se sente não acolhido, né? Pela mãe. E às vezes a gente fala, né? Nossa, como gêmeos são tão diferentes, porque o sentir de cada um e as histórias e os vínculos, muitas vezes, com os pais, inclusive, são diferentes, né? Uhum. E quando a Andy fala dos possíveis, né, sintomas, vamos chamar das características, uma das coisas que a pessoa que passou por esse tipo de situação, que pode ter sido, sim, ter tido um gêmeo evanescente, nos projetos ela sempre quer companhia. Então, nas relações de trabalho, ela sempre está convidando alguém, ela precisa da aprovação de alguém, ela espera que alguém esteja olhando a hora que ela dá um passo para subir num palco, e ela busca essa conexão de olhar.
Isso também é muito característico das pessoas que trazem esse padrão para os nossos atendimentos, não é, Andy? Então, Sim. eu lembro de uma frase há muito tempo atrás, em que eu trazia para o Jonas e falava, e o Jonas, né, meu mentor favorito, acho que vai ser da Andy bem em breve, né? Mas eu trazia para o Jonas sempre a questão de estar acompanhado de alguém. Então, era uma amiga, sempre eu estava vinculado com alguém, e todas as histórias de vida que eu trazia, na narrativa tinha uma amiga, uma amiga, uma amiga. E eu não tinha consciência, nunca percebi isso. E o meu marido, ele só falava assim, brincava, ele falou assim, ah, essa é a nova amiga? Porque daí eu tava só com aquela, com aquela, com aquela. Aí Uhum. às vezes acontecia alguma coisa que a gente se afastava, mudava o horário de escola, mudava o horário do treino, mudava, enfim. E eu tô falando isso da minha história de adulta, tá? E aí eu tinha uma nova amiga, né? O Jair falava assim, essa é a nova amiga? E eu, ah, sim, tá bom, tá tudo certo. Nunca acessei não tinha acessado a consciência e nunca tinha percebido esse padrão. Mais tarde, num movimento de crescimento, de autoconhecimento, um dia o Jonas falou assim para mim, mana, sai desse padrão de orfandade. Eu não, mas não é de orfandade, não fez sentido para mim, né? Padrão de orfandade, tem que estar buscando um pai, uma mãe, não, não é sobre isso. Mais mais tarde quando? Acho que tem 5 meses mais ou menos, a minha mãe numa constelação fez um movimento que nem não tava, diz ela que o tema nem era algo que me envolvesse, sabe? Mas Uhum. envolvia a vida dela. Eu sou a primogênita da história. E então eu tem toda aquela história, né? Minha mãe engravidou, aí foi uma situação inesperada, e aí teve toda essa marca de não ser a hora certa, de talvez não, né? Não ser o melhor momento. E aí você imagina o que acontece. Isso há 45 anos atrás. E aí, nessa constelação, claro, eu apareci no campo e apareceu um gêmeo. Olha. E minha mãe, passados, né, terminou a constelação, passou de uns 2 dias, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, mana, já aconteceu de aparecer um gêmeo para você? Eu falei, não, mas me deu um arrepio tão forte, tão forte. O Aí que eu falei corpo assim, guarda as gente, marcas, né? aham. Aí eu falei assim, faz sentido. Por isso que toda vez, todos os movimentos que eu fiz em relação à vida, à carreira, à profissão, aos lugares que eu frequentei, eu, eu adoro ficar sozinha. Eu não tenho dificuldade em ficar sozinha, em curtir, sabe, com a solitude. Não tenho dificuldade. Mas eu adoro estar acompanhada. Eu adoro estar acompanhada. Eu me sinto bem, eu me sinto que eu tô segura. Olha só, gente, olha, vão refletindo sobre as minhas falas aqui e verifica se você faz uma análise do teu comportamento. Eu gosto de estar com alguém, eu gosto de dar carona, eu gosto de andar de bike com alguém, eu chamo as amigas para o rolê, sabe as amigas do rolê? Eu Uhum. chamo alguém, ou eu tô com meu marido. Então, assim, Liz, você vai sozinha? Vou, não tenho problema de ir. Mas eu me sinto muito bem quando eu tô com alguém, entende? E aí eu falei, mãe, faz todo sentido, porque essa necessidade da minha alma de ter uma companhia não fazia sentido até esse momento. Uhum. Agora faz. E aí as pessoas devem estar perguntando, né? O que que acontece, Liz? Então tá bom, você faz uma constelação, você percebe que existe um padrão na sua vida, mas que você não tem permissão, ou que você sente falta, as experiências que nós trouxemos aqui. O que que é possível fazer para que você diminua essa saudade, se fortaleça para as atitudes, consiga tomar, sabe, as rédeas da própria vida, Andy? O que que a gente vai trazer para esse pessoal que está aqui com a gente? Você falou, né, da sua história e me veio muito assim a dificuldade, a saudade de algo ou alguém e a dificuldade de se despedir, né? Acredito que isso também deve ser muito difícil para você. E a primeira coisa que a gente faz é tomar essa consciência, né? Mas é essa consciência que é de um lugar desse sentir mais profundo. Porque talvez ali no racional, igual a sua cliente, não faça tanto sentido porque você não sabe da informação.
mas o corpo da gente responde muito quando a informação ressoa, né? Quando a gente está minimamente ali conectado com aquilo. E conforme a gente vai dando lugar e a gente vai ganhando consciência sobre outras coisas e trabalhando esses padrões, por exemplo, o que eu costumo trabalhar com gêmeos, né? Parte da minha própria história e também das pessoas que eu atendo. Fica uma conexão muito forte também com questões de morte, com questões de falta, com questões de dificuldade. E aí, você me perguntando o que fazer, né? Olha que incrível essa história. A gente estava na formação, né, recentemente de constelação em São Paulo, e eu saí para ir no banheiro e eu não ia fazer um exercício. Quando eu cheguei, uma pessoa lá que estava cuidando do staff, ele falou assim, Indiara, vamos fazer um exercício. Eu falei, ainda dá tempo? Ela falou assim, dá, a gente só precisa achar alguém. E aí eu achei a pessoa, e aí a pessoa começou a relatar sobre os sintomas dela, e já comecei a dar aquela arrepiada, né? Aquela informação já começou a vir para o meu campo. E aí eu coloquei o nascimento dela no campo, né? E a gente começou a desdobrar ali todas as questões que tinham a ver com prosperidade, com questões do trabalho ali, como estava impactado. E aí, conforme a gente foi acessando e trabalhando as questões, só que o que veio nessa constelação era questões sobre o nascimento dela. Mas aí, ao final, ela trouxe que aquilo tinha sido muito importante para ela, porque numa constelação anterior àquela, ela tinha trabalhado, ela tinha descoberto a questão do gêmeo sobrevivente, e aquilo tinha impactado muito a vida dela. E ela estava grávida, inclusive, né? E aí ela começou a ter expectativas de que aqueles bebês viessem 2 também. E aí eu conversei um pouquinho com ela, né? De o quanto, assim, é bacana ela estar aberta para que, se vier 2, eles serem bem recebidos, mas que isso também não seja uma projeção do relacionamento que ela não teve, né? Para ela tomar essa consciência. Então, assim, quanto mais a gente vai ganhando consciência sobre o que aconteceu, né? Não, então eu tive um gêmeo que evanesceu, qual foi a minha conexão com ele, como ficou essa minha conexão com a vida e com a morte, porque isso impacta muito na nossa alegria de viver, na nossa conexão com a nossa pulsão de vida, na nossa entrega para os nossos projetos, para o nosso trabalho, para as nossas relações, né? Estou falando que estou me lembrando de uma cliente que ela perdeu no parto, então não era uma coisa tão implícita, né? Era uma coisa que todo mundo sabia. Ela nasceu, a gêmea não nasceu. E depois ela foi percebendo no trabalho dela o como ela sempre era chamada para estar no lugar de outras pessoas. Então, assim, as pessoas não chamavam ela para o Instagram, para vir aqui conversar, ou para ir numa palestra, ou para ir em alguma coisa. Alguém faltava e chamavam ela para cobrir aquele buraco, sabe? E aí, É o que vem depois, né? O que vem depois, conforme a gente foi trabalhando essas questões, isso foi melhorando, foi mudando na vida dela. Porque ela também tinha um sentir em relação àquilo, né? Do quanto ela estava, né? Ela não tinha o lugar dela. Ela não era possível ela ser vista e ela se conectar com a vida e com as possibilidades. Ela estava ali naquele campo emaranhado ainda. Uhum. E você trazendo essa lembrança aqui, desse atendimento que você fez, me vem muito forte esses movimentos das pessoas, às vezes, não encontrarem o lugar, né? Quantas vezes você atende, eu atendo pessoas que não se sentem acolhidas. Bem isso. Porque no momento do nascimento, olha, hoje eu escutei uma história, inclusive, disso. Gêmeas, né, que estão com 1,5 kg e uma realmente está com uma chance de não sobreviver, né? Então foi um parto de emergência e o risco de morte de uma delas está acentuado. Então, aquela que sobrevive, e aí eu trago para vocês também refletirem, aquela que sobrevive, ou a pessoa que sobrevive a um tipo de situação dessa, ela também carrega consigo muitas vezes um trauma de ter o direito de sobreviver e tolhido o direito do outro. Então, e se eu tivesse morrido e aquele tivesse sobrevivido?
E o boicote, esse sentimento, ele traz um boicote, uma autossabotagem muito, muito, Sim. muito grande, né, Andy, para as pessoas. Então, são Isso, inúmeras as possibilidades de a gente olhar para os traumas gestacionais, transgeracionais, os traumas invisíveis que impactam diretamente na vida das pessoas depois de adulto, que não são aquelas. Então a gente tem que trazer, né, esse convite para as pessoas refletirem quando aparece alguma situação, quando surge algum questionamento, alguma coisa que, sabe, incomoda aqui dentro. Quantas vezes você joga para debaixo do tapete, você não faz questão de olhar, como a Andy trouxe. Às vezes você entra na maternidade e você fala, puxa, agora eu vou querer entender tudo de maternidade. Mas até então eu não queria, porque não fazia sentido para mim. Mas você que está ouvindo a gente, você que conhece uma história de uma amiga, você que se conectou de alguma forma com uma história dessas que nós estamos trazendo, fala, olha, eu ouvi aquele dia numa live, não é? Quem sabe? sim, A gente não está querendo que você saia por aí dando um diagnóstico, não é, Andy? Que você saia dizendo, ah, ouvi a Andy falar, ouvi a Liz falar, que isso com certeza é um gêmeo evanescente. Com certeza é uma situação da sua mãe no parto. Não é sobre isso, né, Andy? Quando a gente coloca uma constelação, quando a gente abre uma constelação, existem inúmeros fatores que são relevantes à leitura do campo. Então, existe o sentir, existe a permissão, e tudo isso só é possível ser visto quando existe uma pessoa especialista, uma pessoa formada, alguém que tenha o olhar treinado para interpretar esses sinais. Então, não é porque você compra duas canetas iguais, né, Andy? Duas canetas iguais, que você tem um gêmeo evanescente. Mas ao longo da tua história, existem evidências que no contexto nós analisamos e aí nós montamos o campo e aí aquela leitura vai começar a fazer sentido. sim, E a partir da consciência você fala, ok, e a gente vai honrar a vida daquele evanescente ou daquele irmão que não pôde, né, sobreviver, que não teve essa autorização, porque a gente não sabe qual foi o motivo. A gente não está falando aqui de erro médico, a gente não está falando de destino, a gente está falando de quê? De uma situação que a gente vai olhar e vai ver o contexto. E outra coisa importante que eu tenho falado muito, Andy, é que a gente, enquanto consteladora, que nós consteladoras, nós não temos o objetivo de mexer com a história de quem já foi, com mortos, com, sabe aquelas coisas absurdas que são faladas a respeito da constelação. Nosso objetivo é trazer a consciência e colaborar, apoiar para a mudança de vida daquela pessoa que nos procura. Assim sim, como a Andy trouxe o relato que a vida dela foi diferente, que a maternidade dela foi diferente, que ela tomou consciência de coisas e fatos sobre a vida dela que ela não sabia, assim é a minha história. Então é bonito o movimento da constelação porque ele traz tanto consciência para as pessoas que se envolvem no movimento, que trazem o tema, quanto para nós consteladores. E aí você pode, eu quero trazer um exemplo aqui, Andy, depois eu passo para você para a gente já caminhar para os finalmente, de um movimento muito bonito que aconteceu de uma mãe. Ela, uma moça, enquanto jovem, teve um primeiro namorado e ela era muito moça, muito nova, tinha faculdade para terminar, era o primeiro ano da faculdade, então era toda aquela expectativa gerada em relação à formatura. Ela engravidou desse rapaz, conversou com ele e os dois tomaram a decisão de interromper essa gestação, tá? Então, para aquele momento, e a gente traz muito isso na consciência, nos movimentos sistêmicos, né, Andy? Era o que melhor você sabia fazer, era o que as condições que você tinha, era a consciência que você tinha. E tá tudo certo, não dá para voltar atrás, não dá para mudar o que já se passou. Só que, muitos anos depois, ela conheceu esse atual marido dela, tinha um novo filho, um menininho de 6 anos, e ele sentia uma ausência. Ela percebia que aquele menino estava ficando esquisito. Sabe o moleque estava ficando esquisito? O moleque brincava com um amigo invisível. O menino, ele tinha sempre essa necessidade de tudo fazer
usando, sabe, dois, convidando, falando, conversando. Ele colocava os carrinhos, esse carrinho para cá, o outro carrinho, sabe? Um carrinho para cá e outro para cá. Ah, de quem é? Ah, esse carrinho é do meu amigo. E a mãe tava começando a ficar, meu Deus, esse menino tá ficando maluco. Só que a alma dela sabia com quem que esse moleque brincava. E aí ela me procurou e disse, olha, Liz, e ela veio pela internet, né? Ela me procurou e falou assim, Liz, tem uma situação aqui que eu preciso ver, eu preciso olhar para a situação, porque eu sinto que não está bem resolvido. Olha só para onde a gente foi. E quando eu montei a constelação para ela, quando eu fiz a constelação, esse bebê que eu nem sabia, né? Ela só falou que ela tinha uma situação, que o filho dela estava passando por uns comportamentos duvidosos. E que a família começou a falar. Dizer, nossa, esse menino aí vive falando do amigo invisível. Ah, é coisa de criança. Não quer dizer que não tenham mesmo essa criatividade, né, Andy? Você que é psicóloga sabe mais até que eu sobre essa criatividade, sobre o amigo imaginário. Mas a mãe sentia que era algo mais. Né? Eu quero que você comente um pouco sobre isso. E aí, quando nós montamos o campo, apareceu esse bebê que não veio à vida, que não teve oportunidade de vir à vida, e que esse irmãozinho estava incluindo no sistema. Por quê? Porque ela nem para o marido atual havia contado para ele que ela tinha feito um aborto. Então ela sentia que ela era mãe de 2 bebês, mas ela sentia também que estava mentindo no relacionamento. Ela sentia que ela escondia uma coisa muito importante sobre a vida dela. E aí vocês podem, né, as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, ah, Alice, então o que você fez? Você mandou ela contar pro marido que ela já tinha tido um bebê? Não é isso que a gente faz, né, Andy? A decisão é dela, se ela vai contar ou não. Mas o movimento que a gente faz de reparação, de inclusão para esse bebê que tinha sido excluído completamente do sistema, estava sendo realizado pelo irmãozinho. Então, qual foi a reparação? Ela falou, eu preciso contar para ele. Eu falei, tá tudo bem. Você conta quando você sentir que deve. Ela falou, não, eu preciso contar, eu preciso contar. Eu falei, tá tudo bem, no seu tempo. Mas ela realmente decidiu contar. E nós fizemos aí um exercício de reparação muito lindo no campo com os bonecos. Eu usei representantes, né, os bonequinhos para representantes. Mas depois ela foi para além disso. Ela foi brincar com esses 2 bebês. Ela promoveu um acolhimento desse menino no sistema e ela sentia que era um moleque, porque o filho dela falava o tempo todo, é o meu amigo, no gênero masculino. E o representante que ela colocou no campo era um bebezinho, um menininho pequenininho. Então, eram muitas evidências que se apresentavam no campo. E aí ela brincou, depois mandou um áudio relatando como que foi o movimento. Então ela brincou com esses 2 menininhos. Ela colocou cartas para ele, porque eles jogavam muito ludo, colocou cartinhas para ele. Ah, vamos colocar a cartinha aqui também. Então foi um movimento, e a gente fica pensando, vocês devem estar pensando, né? Como assim, Liz, um movimento de brincar com a alma do que já se foi? Não é brincar com a alma, é dar lugar no seu coração e fazer um movimento de inclusão, que talvez vai fazer sentido para você se você colocar a cartinha ali para ele. Às vezes pode ser uma escrita terapêutica, né, Andy? Às vezes pode ser você comprar um brinquedinho para esse bebê que nunca pôde brincar. Talvez seja um movimento de despedida. Tem mães que precisam fazer e completar o luto daquele bebê que não pôde vir. E nós, sim, nós trabalhamos com a fenomenologia, nós trabalhamos com representação, né, Andy? Então, às vezes, esse luto que é feito, às vezes até um velório, sabe? Um movimento de despedida desse bebê. Um ritual de despedida. Um ritual. A palavra que eu queria usar era ritual, não velório, né? Mas o que vai fazer sentido conforme a crença da pessoa também. Mas tudo isso a gente aborda antes de fazer uma intervenção sistêmica, não é, Andy? E é isso que é bonito de ver. Por quê? Porque se fizer sentido para a pessoa e a inclusão nesse exemplo que eu estou te trazendo, ela aconteceu. E aí depois ela continua, né, me mandou o áudio contando de como foi. E o menino,
que sempre tinha um sono muito perturbado, que acordava à noite, que ia para o quarto da mãe, teve uma noite de sono tranquila. Passados, eu acho que esse atendimento deve ter uns 2 anos ou até 3. Esse dia ela mandou mensagem que estava grávida de novo. Ela falou assim, e daí olha como foi bonita a consciência. Estou esperando meu terceiro filho. Então, aquele tabu que existia de uma jovem moça na faculdade que engravidou e fez um aborto, estava resolvido. E é esse o movimento que muitas vezes, quando a gente fala de reparação do sistema, o sistema exige, gente. Ele exige que nós olhemos para isso. E a gente, quando olha, a gente dá lugar. E a gente trabalha daí uma importante lei das constelações, né, de que é o pertencimento. Sim. Então, quando todos pertencem, todos têm lugar, o sistema ele praticamente se tranquiliza. Não é isso? Todos podem ser e representar só a si mesmo, né? Quando você falou lá desde o comecinho da sua fala ali sobre a questão do diagnóstico, eu acho que é muito sobre isso, né? Quando a gente fala de perceber os sintomas e de estar ali, né, observando alguns comportamentos e alguns sentir, não é porque, né, as pessoas vão agora apontar e falar o que adianta a pessoa saber, por exemplo, que ela teve um gêmeo sobrevivente, se para ela isso não faz sentido, né? Se isso não conecta com alguma dor, alguma dificuldade e algo que pode ser reparado ali dentro dela, né? Que pode receber um cuidado e um acolhimento. Então, isso é muito importante e por isso a gente falar de uma pessoa preparada para estar fazendo isso, porque às vezes você gera consciência numa pessoa sem o cuidado, sem estrutura, sem perceber se o sistema dela está preparado para receber aquela informação, né? Igual eu falei dessa minha professora, ela demorou 10 anos para entrar em contato com essa informação. Teve uma pessoa também esses dias que eu, tem um tempo atrás que eu vi, que trabalha com, que é famosa aqui no Instagram, que trabalha com nova medicina germânica. E ela estava contando sobre quanto tempo depois, né, agora recente, ela descobriu essa dor também. Então, assim, tem essa questão do tempo de cada um também acessar cada coisa, né? De entrar e atravessar o seu próprio processo em relação àquilo. E o mais importante de tudo isso não é só a consciência, é o cuidado que vem depois ali da consciência. Porque só a consciência é muito importante, mas depois tem um pós-consciência, né? Que é esse cuidado, são os movimentos posteriores, são o lidar com aquele luto, fazer um ritual. Aí o que vai fazer sentido para a pessoa, para o momento que ela está, para o que a pessoa que estiver conduzindo também sentir que precise, né, direcionar em relação àquilo. Então, tudo isso também é muito importante da gente estar falando. Ai, gente, vocês estão percebendo, né? Que se deixar eu e a Andy aqui, vamos ficar horas e horas falando sobre vida, sobre trauma, sobre o quanto as constelações agregam a vida das pessoas e transformam dores em alegrias. Porque é muito sobre isso, né, Andy? O quanto a gente pode decidir olhar para uma dor ou permanecer no sofrimento. Porque é Sim, uma questão de decisão. e acho que assim, de trazer uma solução no sentido de um fluxo de energia de vida, né? O quanto nessa história que você contou, o fluxo de energia de vida estava interrompido por essa história, né? De que o filho estava precisando representar aquilo para que o sistema incluísse tudo isso, né? Eu não trabalho com crianças diretamente, mas eu trabalho muito no cuidado ali, no direcionamento de mães, né? Porque como eu atendo muitas mulheres que geralmente têm aí uma faixa etária muito próxima ali da minha, um pouco mais nova, um pouco mais velha, sempre tem a questão da maternidade também. E o quanto esse conhecimento da psicologia pré e perinatal pode trazer mudanças ali. Por exemplo, a gente falando de gêmeo sobrevivente, né? Quanto eu sabendo que a minha filha quanto eu posso cuidar com isso e respeitar algumas coisas que são o processo dela. Por exemplo, ela tem muita dificuldade com despedidas. Eu sabendo desse lugar que vem essa dor, do porquê vem essa despedida, essa dificuldade com a despedida, eu faço movimento também junto com ela,
porque eu também perdi um filho ali, né? Então, o quanto isso vai tendo lugar e ela não vai precisar é, ficar com isso na idade adulta, por exemplo, né? Ela já vai tendo essa consciência, esse direcionamento emocional. Isso é bem legal. O que a Andy trouxe agora para a gente encaminhar para os finalmente aqui faz muito, muito sentido e eu tenho certeza que muda o jogo. Porque eu tomo consciência, eu faço um movimento, eu integro esse conhecimento ao que faz sentido para mim e mudo o meu comportamento. Porque senão esse processo não vai acontecer. Tem quantos traumas passados de geração em geração, padrões na nossa família, que estão ali atrelados ao meu inconsciente. Então eu trago para o consciente e eu faço o que com essa informação? Muitas pessoas chegam, né, nas constelações e falam: o que eu faço com isso? Ok, eu vi, mas o que eu faço com isso? É só a tomada de consciência, como você disse, a tomada de consciência é fundamental. Mas agora eu faço o que com essa informação? Então, às vezes, são coisas tão sutis, tão fáceis de fazer, que ao invés, olha só, você deu o exemplo da mãe, ao invés da mãe dizer para a criança: para com isso, você é muito dramática, dá tchau lá para vovó, deixa a vovó ir, vovó tá com pressa, e não olhar para aquela emoção com respeito, com certeza você vai só retraumatizando, você vai tornando aquilo cada vez mais difícil, e aí quando chegar na vida adulta, pronto, né? Toda despedida para ela vai ser um drama, ou ela vai evitar situações de despedida. Então, ela vai se vincular ao primeiro namorado, ela vai casar com a primeira pessoa que aparece na vida dela. Por quê? Porque ela não vai querer se despedir. Todo o movimento de despedida vai ser traumático. Ou ela vai para o Então, movimento inverso. Quando eu começo a aprofundar os meus relacionamentos, eu vou embora porque eu tenho medo de abandono. olha só, é bem assim. Então é importante sim a gente olhar para esses traumas invisíveis. E a gente fez, eu acho que uma escolha assertiva de falar sobre esse lugar que é o útero, do quanto essa gestação influencia, o quanto ela pode contribuir para você ter uma vida próspera, merecedora, e a gente vai entrar daí em outros assuntos. Mas a gente está aqui com esse intuito de provocar vocês, todos que vão passar ainda por aqui, né, Andy? Todos que chegarem a essa live pelo perfil da Andiara, então o contato dela tá ali em cima, já sigam a Andy para conhecer o trabalho dela, que eu sou fã aqui. Mas também para compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas, que por algum motivo você tenha lembrado nessa live, né? Então, às vezes você fala assim: ai, fulano podia estar aqui. Não, mas eu não vou mandar essa live para ela, eu não vou encaminhar porque ela vai dizer que eu tô me metendo onde eu não devo. Se sentiu no coração, manda. Envia essa live para essa pessoa. Por que você tem que enviar? Não sei. Se você sentiu, envia. O que ela vai fazer com a informação que ela acessar, você sabe que o teu papel já foi. É o quê? Enviar. Mas o que ela vai fazer, o problema é dela. Mas se sentiu, se fizer sentido, se você lembrou de alguém, de uma história, só siga sua intuição. Que isso vai fazer para as constelações, né, Andy? A gente respeita muito esse sentir. Se eu sentir que eu devo, se eu sentir, peraí, aí a gente vai fazer a interpretação disso, a leitura disso. Mas respeita o sentir, respeita essa sensação genuína. Sim, e falando desse sentir, né? Às vezes você ouviu a live aqui e se lembrou de alguém, algum comportamento de alguém. E aí você vai enviar, não no sentido de passar um diagnóstico para a pessoa, ou de apontar alguma coisa, mas no sentido, muitas vezes, de trazer uma consciência. A gente não falou que a consciência é o primeiro passo? O quanto, às vezes, de estar aqui ouvindo, né, essas histórias e se conectar com elas pode ser o início desse movimento de consciência e de solução. Solução de dores, solução de emoções, solução de dificuldades, às vezes, né? De tirar a pessoa do sofrimento, não é? Sim. A gente não está querendo levantar uma legião de salvadores, não. Mas a gente está fazendo esse convite. E agora eu gostaria,
se vocês puderem, se vocês acharem que valeu a pena estar aqui por Equilíbrio de Troca, é o momento de você fazer aquele print, né, Andy? Caprichado. Sorriso. Olha lá, segura o sorriso. E eu também vou fazer um print aqui, Andy. Vamos lá. Para realmente fechar com chave de ouro nossa primeira live aqui, ó. Já estamos em 21 horas e 16 minutos de bate-papo aqui sobre Sim. traumas invisíveis, sobre dinâmicas invisíveis. Como pedido meu, né, de equilíbrio de troca para vocês que estão aí assistindo, também gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês, do que fez sentido, do que te tocou nessa live, de algo que você lembrou, né, de alguma coisa que você ganhou consciência aqui, de algum insight que você teve, porque isso é muito bacana para a gente e ajuda a gente, inclusive, a direcionar o que a gente pode trazer, né, no Instagram, no seu Instagram, no nosso trabalho, para que isso realmente traga mais consciência, a gente espalhe esse movimento de consciência, de cura, né? Isso é fundamental. Então, você já sabe, compartilha lá no story, coloca o teu insight, marca a gente vai ter o maior prazer de repostar. E para nós também vai ser um termômetro, saber o quanto essa informação é válida, se a gente continua esse movimento, se fez sentido, se não fez, é bem por aí. Então, Andy, eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz e honrada por estar abrindo esse movimento com a tua presença. A Andy é maravilhosa, gente. Pessoalmente, ela é mais agradável ainda, muito parceira. Que Mãe de uma alegria, né? Geralmente a princesa. gente não se conhece pessoalmente, agora a gente se conhece pessoalmente, já Muito se bom, muito abraçou, bom. né? Já fez essas trocas. E vocês viram, né? Quantas histórias que são parecidas. E vai acontecer isso com vocês também. Não é, Andy? Quando a gente tem algo, o nosso sistema tem algo para aprender ainda, com certeza ele vai se conectar com as pessoas certas. E você pode estar falando assim, meu Deus, mas como que apareceu aquele traste na minha vida? Aquela pessoa que só me fez mal? Com certeza, né, Andy? Alguma coisa você precisava aprender. Então, graças a Deus, apareceu essa bênção aqui na minha vida. E eu quero mais uma vez te agradecer. E aqui, por favor, suas considerações finais aqui para a gente ir se despedindo. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E eu estava me lembrando, né, você falando do início, eu geralmente estou no início dos movimentos. Isso é um padrão que se repete na minha vida. No início de trabalhos, de coisas às vezes inovadoras, nas formações que eu participo, geralmente são as primeiras turmas. Então é uma alegria muito grande estar aqui abrindo essa série de lives e deixar aí aberto também para se alguém assistir, quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, às vezes não aqui no Instagram aberto, mas entrar em contato no direct com a gente, podem ficar à vontade e estar fazendo essa troca realmente, porque esse é o nosso objetivo aqui. E Liz, você também é uma pessoa maravilhosa. A nossa conexão foi desde o primeiro dia. Te conhecer pessoalmente foi melhor ainda. E te agradeço muito por esse convite, por poder estar aqui nesse primeiro dia, iniciando a energia desse movimento, que eu tenho certeza que vai ser lindo, maravilhoso. E parabéns também por ele aí. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas, né, Andy? Andy, você podia deixar lá no seu e eu deixo aqui no meu. Vocês podem perguntar qualquer coisa relacionado a feminino, a útero, a gestação, né, Andy? Enfim, nós vamos vai ser uma imensa satisfação responder a todos vocês. Não deu tempo de perguntar aqui, ficou faltando alguma coisa, gostaria de ter perguntado Assistiu e não teve depois. coragem, assistiu depois, exatamente. As perguntas serão bem-vindas. Um beijo grande, felicidades, Beijo, boa querida. semana para todos. Beijo para E nos todo mundo vemos. aí que assistiu a gente aí ao vivo e que vai assistir depois também. Gratidão. Abraço, querida. Outro igual.